em hebraico, que quer dizer passagem. Quando o anjo da morte iria visitar o Egito, lá no Egito ainda, o anjo da morte visitaria eles. E onde tivesse o sangue de um cordeiro, nos umbrais, nos marcos das portas e janelas, o anjo da morte não entraria. E onde, não estivesse o sangue, ali haveria a morte do primogênito da família, seja o filho, seja o marido ou a esposa. Quem fosse o filho mais velho, se fosse lá na minha casa, eu sou o filho mais velho da minha família, eu morreria se não tivesse sangue de Jesus. Minha esposa é a filha mais velha, morreria. E o meu filho mais velho morreria naquela noite. E quem acreditou na palavra do profeta, do Moisés, botou o sangue lá, reuniu a família e ficaram em temor, em oração, conversando sobre o que sucederia. E Deus disse para Moisés: façam isso uma vez por ano para relembrar que eu os tirei do Egito. Os anos passaram, Jesus veio, e todo ano Israel tinha que fazer aquele ritual. Jesus veio e ele morreu uma única vez. E já há mais de 2000 anos não precisa mais fazer sacrifício. Nós vamos entender um pouquinho essa noite sobre o poder desse sacrifício. Apocalipse capítulo 1, todos acharam? Versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Você pode tomar assento. Enquanto você senta, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Pai, que estaremos diante da Tua palavra, fala ao nosso coração, que ela venha ao nível do nosso entendimento, Senhor, de maneira que sejamos tocados, curados, transformados pela Tua palavra. Fica à vontade, Espírito Santo, para ministrar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu quero falar nessa noite sobre o poder do sangue de Jesus. Há poder nesse sangue. É tão importante, tão precioso, Porque o sangue de Jesus, ele é a provisão de Deus para toda a humanidade. Desculpa, não existe nenhuma pessoa que seja mais amada por Deus do que outra. Sabia disso? Deus não tem filhos prediletos. Quem é pai e mãe que tem mais que um filho? Levanta a mão aí. Você que tem mais que um filho, você ama um filho mais que o outro? Não, Mas quem já ouviu um dos filhos dizer: tu ama mais o meu irmão, tu ama mais a minha irmã? Quem já ouviu? Eu já ouvi. E eu, como filho mais velho, sentia e disse: meu pai, tu ama mais o meu irmão. Ele dizia: não, eu amo vocês dois igual. A gente não tem filhos prediletos. A gente tem filhos que são mais chegados, porque é o filho que se achega, é a filha que se achega, não é? É eles que fazem esse caminho. A gente ama eles igual, procura dar igual para eles. Dentro das condições a gente procura dar igual, mas são eles que se achegam. Amém? Com Deus, queridos, é igual. Deus não... Deus ama mais o pastor Fernando do que o pastor Jorge. Não. Deus ama os dois igual, mas vai depender do relacionamento deles com o Pai Celestial. Vai depender da vida de disposição deles para com Deus. Amém? Então, quando nós temos esse entendimento que não existe pessoa, Deus ama mais fulano do que Beltrano. Não. Deus ama a todos de forma igual. E a palavra de Deus é tão rica, é tão preciosa, que nós precisamos entender
que você não deve se comparar com outras pessoas, porque aos olhos de Deus, você é único. Sabia disso? Você é único. Se você olhar para a sua digital aí, não tem digital igual, correto? E quantos bilhões de pessoas somos na Terra? Uma infinidade, né? E não tem digital igual. A Michelle tem filhas gêmeas. Alguém mais aqui tem filhos ou filhas gêmeas? Elas são idênticas, né? Muito parecidas. Eu só destaco a Fran da Mirella por causa de uma pintinha que ela tem na bochecha. E destaco também porque só a Fran que me abraça. A Mirella é mais da dela, né? Então a Fran, eu cheguei aqui, a Fran veio e me abraçou. E eu queria ver a bochecha, mas ela não deixava, né? E ela agarrada em mim, abraçada em mim, eu disse, é a Fran ou é a Mi? E ela me olhava. Tá, fala, é a Fran ou a Mi? Eu disse, é a Fran, né? E ela... Cada um tem a sua personalidade, nenhum é igual, são parecidos. A gente olha assim, uau, são igual. A altura, né? O tamanho, o cabelo, são igual. Quem convive, é óbvio que a mãe vai dizer, não, elas não são igual, elas são diferentes, né? Mas pra gente que é de fora, a gente, não, são igual. Mas elas têm a personalidade e a identidade delas, a digital delas. Você é único, meu irmão. Você é única, minha irmã. Deus te fez único, Deus te fez singular, você é único. Não tem igual a você. Ele te ama. Deus te ama. O Senhor te ama. E você existe porque é propósito de Deus. Ninguém nasce por acidente. Nada acontece se não for da vontade do Senhor. Você acha que você é um acidente? Você não é um acidente. Pode não ter sido planejado pelo seu pai e sua mãe, o seu nascimento. Mas Deus planejou você. Deus planejou você, né? O Isaac foi planejado. Nós sonhamos com o Isaac. A gente planejou ele. Quando eu volto de Israel, uns dias depois a bispa disse, a gente estava numa reunião de casal, amor, estava indo para lá, tô grávida, tá louca? Meu Deus, o Isaac vai fazer 1 ano. Não, eu tô grávida, isso pode. E fez o teste, né, de farmácia, depois para conferir, fizemos de sangue, grávida. Mas mesmo que a gente não planejou, a gente amou esse menino, né? Sonhamos a gestação toda. E já naquela véspera ali, né, antes de fazer a ecografia dos 3 meses, Deus me disse que seria Benjamim, né? O nome dos dois, Deus me deu o nome dos dois, eu sabia, tinha convicção que seriam meninos. E Deus sonhou com ele. Deus planejou ele. Deus desejou ele. Se Deus nos permitisse a gente planejar, talvez a gente ia esperar uns 4 anos, 5, né? Curtir bem um, para depois, agora vamos planejar o outro, né? Não, Deus tinha pressa. Talvez a gente nunca ia querer outro, né? Talvez a nossa vida corrida não ia permitir. Mas Deus tinha um propósito com ele. Assim com a tua vida, Deus tem um propósito com a tua vida. Você não é acidente. Deus projetou você, Deus planejou você, Deus sonhou com você, a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo, a tua estrutura física, os teus lábios, o nariz, Deus sonhou com você. Esses dias eu vi um vídeo do Michael Jackson, né? Quando ele era menino e depois já nos últimos dias de vida dele. A transformação, a mutação que houve na vida desse rapaz. Mas Deus sonhou com você, meu irmão. Deus sonhou com você, minha irmã. Às vezes as pessoas dizem, eu não gosto do meu cabelo encaracolado, não gosto do meu cabelo liso, eu não gosto do meu cabelo desse jeito, daquele outro jeito, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha, do meu dedo, do meu pé, sei lá, tem gente que não gosta, né, de alguma coisa do seu corpo. Mas Deus planejou você. Deus te fez, né? Deus te fez do jeito que você é. Deus planejou você. Semana eu vi o Gilcemar incomodando o Luan, né? Sobre a questão da barba, né? Que pro Luan fazer a barba é no quartel, né? Sentido.
E os fiapos da barba se juntam e faz uma puxada só, vai a barba. Né? E a turma aqui não perdoa, a turma aqui não é fácil. Né? Não cai na lábia da gurizada aí, que eles são fogo na roupa. Né? Bom, o pessoal tira sarro, é assim, é a vida. Né? Uns têm barba e gostariam de não ter, outros não têm nada de barba e gostariam de ter. Né? E a vida é assim. Uns são desprovidos, né? Outros têm bastante. É a vida, não é? Independente disso, Deus planejou você. Deus sonhou com você. Você é o único. E alguém pode passar por todos os psicólogos, psiquiatras, 1000 coisas, mas nada poderá arrancá-lo, libertá-lo do poder do pecado. Você já foi liberto pelo sangue de Jesus? Jesus já te libertou? Jesus já transformou a tua vida? Se você já foi liberto pelo sangue de Jesus, sabe o que significa isso. Conhece o poder do sangue de Jesus. Desfruta dessa verdade, daquilo que o sangue de Jesus Cristo fez. Né? Ele nos libertou dos nossos pecados. E há poder no sangue de Jesus. Há poder para transformar a sua casa, transformar o seu relacionamento conjugal, libertar você das paixões que corroem o teu ser. Há poder no sangue de Jesus para libertá-lo de qualquer prisão. Eu não sei quais são as prisões que têm atrofiado a tua alma, impedindo você de ser feliz, de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa que desfruta de uma comunhão com Deus. Tem gente que não consegue ter uma comunhão plena com Deus, constante. Uma hora é firme com Deus, outra hora não é. Um dia é, 2, 3 dias não é mais. Está ali naquela inconstância, aquela caminhada inconstante, por conta das prisões que há dentro de si. Por conta das coisas lá do passado que ainda não se libertou, por conta das coisas lá de trás que ainda não conseguiu dar um basta. E quando acontece algo parecido, vem à tona de novo. Casamentos acabam, relacionamentos acabam, sociedades acabam, pessoas se afastam da comunhão com Deus, por conta daquilo que não foi resolvido, não está resolvido. As pessoas acham que se você deixar a panela suja que queimou, que grudou aquela comida lá no fundo, parado ali em cima do fogão, na gaveta, no armário, ela vai se limpar sozinha. Não vai limpar. Se você não botar uma água quente, não esfregar, às vezes você tem que esfregar, tem que raspar, pegar uma faca, uma colher, tem que raspar, pegar um esfregão de aço, empregar força, tirar aquilo que aquela circunstância ocasionou. Queimou. Você não queria queimar, mas queimou. E agora você vai ter que tirar para poder utilizar de novo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não queria, mas aconteceu. Tem coisas que surgem na nossa vida e a gente não esperava e surgiu. Simplesmente deixar parado uma pedra em cima não vai curar. Você precisa confessar. O salmista disse no Salmo 51: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Mas quando eu confessei ao Senhor, Ele me trouxe vida. Amém? Mas por que há poder no sangue de Jesus? O que há de tão poderoso nisso? O que há de tão grandioso nisso? Pelo fato de ser o Filho de Deus, que morreu uma única vez para nos dar vida eterna. Todo ano o sacerdote tinha que entrar lá no templo, pegar um animalzinho inocente, filhotinho ainda, sacrificar ele, pegar o sangue daquele animalzinho, ir lá no Santo dos Santos e pedir perdão por todo o povo. Tudo aquilo que vinha na mente do sacerdote para ele pedir perdão a Deus, ele pedia, ele confessava. Se alguém tinha confessado para ele alguma coisa, né, o irmão Petrolino fez isso, Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia dele e o perdoe.
Ele estava ali, todo ano tinha que fazer isso. Os povos que moravam longe iam lá para Jerusalém uma vez por ano, para esse ritual. E a Bíblia nos conta, vocês vão ver, já, né, começa a época dos filmes de Páscoa, da crucificação, né? E se você pegar um filme que conta a realidade da época, vai falar e vai ter... O melhor filme para mim é A Paixão de Cristo. Que quando Jesus está lá sendo crucificado, que ele morre, o véu, aparece uma cena lá no templo, o véu se rasga. Aquilo que era apenas da religião e da religiosidade de um homem representar o povo, Jesus rasgou o véu. Ninguém passava daquele véu, podia morrer, porque já vinha lá de Moisés. Jesus rasgou o véu, dizendo: todos agora têm acesso ao trono do Pai, à presença do Pai, mediante o meu sacrifício, mediante o que eu fiz. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? O sangue de Jesus tem poder, amados. Isso é uma declaração muito forte, muitas vezes usadas por nós com frequência, né? Mas o seu significado vai além das palavras da expressão de fé. A gente não pode usar essa frase apenas como um chavão, uma palavra mágica. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia nos diz a respeito do sangue de Jesus. Porque na verdade o sangue de Jesus tem poder sobre aqueles que recebem o efeito da obra de Cristo na cruz. Quem entende o que Cristo fez na cruz, quem entende a profundidade desse sacrifício, ele consegue com fé e com convicção declarar que há poder no sangue de Jesus. A primeira verdade de que o porquê que há poder no sangue de Jesus está lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7, nos diz assim, o texto sagrado. Olha o que diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, a primeira coisa que precisamos é do seu perdão. Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Apocalipse capítulo 7, verso 14 nos fala sobre isso. E somente através do sangue de Cristo podemos ser lavados das nossas culpas e voltar para Deus. Quem está com Jesus não tem mais a condenação do pecado, por causa do sangue de Cristo. Romanos 8:1 diz, olha o que Paulo fala em Romanos 8:1, que para aqueles que estão em Cristo já não há condenação. Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Quem está em Cristo já não vive mais debaixo de condenação. Quem está em Cristo já não anda mais debaixo de escravidão. Quem está em Cristo, essa palavra está, quer dizer, eu aceitei Jesus, então eu estou salvo, uma vez salvo, para sempre salvo. Não. O ladrão da cruz aceitou Jesus na última hora. Se ele tivesse a oportunidade de descer daquela cruz, ele teria que andar com os discípulos, ele teria que se batizar, ele teria que cumprir todos os ensinamentos que Cristo deixou. Mas como ele não teve a chance de descer, porque ele iria morrer ali, ele foi salvo, porque ele creu do fundo do coração dele em Jesus. Mas enquanto eu e você estamos aqui, nós temos a responsabilidade de botar em prática todo o ensinamento
sagrada Bíblia. Não só a responsabilidade, temos o dever. Se nós quisermos ser salvos, se nós queremos ter uma vida eterna, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos cumprir e viver esses princípios da palavra. Dói. O evangelho não é marmelada. O evangelho não é mamãozinho com açúcar. O evangelho, Jesus diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem muito evangelho de marmelada por aí. Tem muito evangelho de mamãozinho com açúcar por aí. Tem muito evangelho de prosperidade, de bênção, de campanha. Tem. Sim. Mas o evangelho que salva, que transforma, é aquele que nos confronta. É aquele que nos leva, que nos remete a perdoar. Porque a mensagem de Jesus era: se te ofenderem, se te magoarem, te baterem na face, oferece o outro lado. Tem que amar os que te odeiam, os que te perseguem. Você tem que perdoar os vossos inimigos, amar eles. O Mestre, o Senhor, aquele que morreu na cruz, ele anunciava essa mensagem. É muito fácil amar quem me ama, amar quem me odeia, amar quem me persegue. É aí que entra o evangelho. Está entendendo? Ele manda amar o meu próximo. Começa em casa. Começa dentro da nossa casa. Aquele que está ali do nosso lado. É ali que começa a prática do evangelho. É ali que começa o praticar, o viver o evangelho. São aqueles que te conhecem nas quatro paredes. É muito fácil eu dar uma de homem de Deus aqui. É fácil. Mas se dentro da minha casa eu não viver, se meus filhos, minha esposa, quem mora comigo não vê Cristo na minha vida lá, no dia a dia, nas minhas atitudes, no meu comportamento, eu não sou homem de Deus. Todo homem de Deus, todo aquele que tem um chamado, começa dentro de casa. Começa dentro do seu lar. A mostrar Cristo, a manifestar Cristo lá. Ai, bispo, mas não é fácil. Não é fácil, não é. Mas é lá que começa. É lá que a gente começa. Porque aqui é muito fácil. Pai do Senhor, amém. Abraçar, beijinho no rosto. E dentro de casa se odeia, briga, se ofende, fala palavrão pro outro. Hã? Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Bispo, eu estou vindo na igreja sozinho, minha família está me perseguindo, estão falando coisa de mim, ama eles. Você está vivendo o evangelho, isso aí. Não desiste não, fica firme, não esmurece. Ah, mas no trabalho estão me perseguindo, glória a Deus, não esmurece, fica firme. Você está vivendo o evangelho. O apóstolo Paulo disse que nós seríamos perseguidos por causa do evangelho, que nós seríamos julgados por causa do evangelho. Jesus falou também que nos últimos dias ficaria pai contra filho por causa do evangelho. Ele não veio trazer, ele veio trazer espada, condenação e juízo. Começa pela nossa decisão de perdoar, de amar, de viver o evangelho. É difícil? É. Mas é o caminho. É o caminho para a salvação. É o caminho para a eternidade. Então clame pelo sangue de Jesus para receber o perdão de Deus. E sobre perdão, quem não quer ser perdoado, né? Todo mundo quer ser perdoado, ainda mais quando a gente falha, a gente erra, não é? E Jesus falou lá na oração modelo: se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Na oração modelo, no finalzinho, depois que ele ensinou a orar, ele fala lá no final um lembrete dizendo: ó, se vocês não perdoar, o Pai também não perdoa. Comece por aí, amados. No simples, no cotidiano, no feijão com arroz do crente, do cristão. A oração. O crente precisa ler a Bíblia todo dia. O crente precisa orar todo dia. O crente precisa louvar a Deus todo dia. É o feijão com arroz.
que a gente tem que fazer todo dia. Está entendendo? Ou você é alguém privilegiado que almoça num restaurante todo dia? São poucos, eu acredito. Né? A grande maioria, 99%, ou leva comida de casa pronta, ou consegue almoçar em casa, né? Ou faz um lanche. E esse lanche é o que te sustenta. Esse lanche é o que te mantém. O que te mantém não é o restaurante. É bom ir no restaurante. Quem não gosta de ir? É bom. Churrascaria, então, melhor ainda. Não é? O culto de domingo é uma churrascaria, onde Deus vem e faz assim. Você não precisa nem de revelação. O pregador já está te dando a revelação da palavra. E se você for alguém que tem um coração aberto, vai anotar a palavra. Vai vir com papel e caneta, vai anotar no celular, vai tomar nota da mensagem. Vai ficar remoendo a mensagem na semana. Vai ficar, né, se você é pregador, então, eu fazia da pregação do meu pastor outras pregações, 2, 3, 4 mensagens da mensagem dele. Muito pouco eu tinha escala. Eu era escalado na hora, às vezes 5 minutos antes para começar o culto, para pregar. Não era para abrir culto, era para pregar. Quando me avisava uma semana antes, era o céu na terra. Não era o céu na terra. Eu passava uma semana ruim, dor de barriga, diarreia, que eu tinha que pregar no domingo, de nervoso, o que eu ia falar. Eu preferia que me falasse na hora, porque eu estava sempre com uma mensagem pronta. Você tem um chamado de Deus, você tem que andar pronto, você tem que andar preparado. Você tem que estar ali. Eu falo para os obreiros, o obreiro bom está sempre preparado, porque a gente nunca sabe quando Deus vai querer nos usar. A gente nunca sabe quando Deus vai gerar uma oportunidade. E Deus só gera oportunidade para quem está pronto, por quem está buscando, quem está ali em sintonia com Ele. Está entendendo? Então ande em sintonia com Deus, caminhe em comunhão com Deus. Um segundo princípio e verdade do poder do sangue de Jesus é que o sangue de Jesus tem poder de santificação. Primeiro, o sangue de Jesus tem poder de nos perdoar. E segundo, o sangue de Jesus tem poder de santificar. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Diz assim a palavra de Deus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Para o ser humano é impossível ser santo, mas pelo poder do sangue de Jesus somos lavados, purificados por Deus. Quando recebemos Jesus, nos tornamos uma nova criatura. O passado não conta mais. 2 Coríntios 5,17, você sabe o que está escrito lá? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas novamente a palavra de Deus usando quem está em Cristo. Essa palavra estar é uma expressão no português que significa permanecer nele. Quem permanece em Jesus, quem continua com Jesus. Ô Brian, vem me ajudar aqui. Mas te conto que Brian é Jesus. Tá grandão, né? E eu aceitei Jesus. Eu decidi caminhar com Jesus. Então eu fiz uma aliança com Jesus. Aonde Jesus for, eu vou com Ele. Para onde Jesus vai, eu estou com Ele. Para onde Jesus caminha, eu caminho também. Mas está doendo, está difícil. Jesus está caminhando no caminho do perdão e eu tenho que perdoar. Ah, Jesus, dói. Vem, filho, vamos lá. Jesus está me levando para o caminho da fé. Senhor, mas eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo compreender como fé. Não tem um chão aqui de baixo. Eu não estou conseguindo. Jesus, vem, filho, vem. Eu estou contigo. Eu cuido. Eu te guardo. Eu caminho contigo. Se tu caminhar comigo, tu não vai cair. Tu não vai tropeçar. Eu estou firmado em Jesus. Amém? Obrigado, querido. Você está entendendo? Quando nós estamos em Cristo,
eu permaneço com Ele. Eu permaneço nele, eu permaneço aliançado com Ele, eu permaneço firmado nele. Pode vir ventos fortes, pode vir situações, pode vir oposições, pode vir perseguições, pode vir tentações, pode vir ofertas do mundo, do pecado, tão prazerosas, mas eu estou com Jesus, Jesus vai me guardar, Jesus não vai deixar eu tropeçar, Jesus não vai deixar eu cair, mas mesmo se eu tropeçar, Ele vai me erguer de novo. A gente está sujeito a cair. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você cai, você tropeça e Ele te levanta. Amém? Com meus meninos pequenininhos olhando Elias caminhar, correr aqui, e às vezes caminhando na mão, a gente com pressa, indo no mercado, saindo do carro, indo de ligeiro na loja. Eles caíam, eu segurava na mão, né? E eles não se machucavam. O pezinho tropeçava, né? O pai não deixava cair. Se você caminhar com o pai não vai deixar você cair. Se você caminhar com o pai não vai deixar você tropeçar. Se você estiver, né, segurando na mão do pai, o pai não vai deixar você se ferir, porque você está sujeito, sim, eu e você estamos sujeitos a nos ferir. Seja na vida conjugal. Ontem tivemos um culto de casal aqui maravilhoso, gente. Foi fantástico, foi precioso. Eu vi Deus fazendo coisas tão preciosas aqui. Alguns que eu conversei no final, né, testemunhando o que Deus havia feito, contando o que Deus havia feito aqui numa noite. Uma pessoa que estava aqui, o marido disse: olha, a gente nunca participou de um culto de casal. Ele já foi casado antes, ele já participou, né, de outros eventos de casal, mas a atual esposa nunca tinha participado. E ela emocionada, impactada, né? E eu fiquei olhando, pensando: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é tão maravilhoso. Parecia tão simples a palavra, mas aquela pessoa, como se ela estivesse no paraíso, não continha as lágrimas, né? Tão precioso. Foi confrontador para alguns, foi. Mexeu com ferida, mexeu.